E hoje eu vou te ensinar como fazer do absoluto zero essa planilha automatizada de controle de estoque e você mesmo vai poder fazer a sua aí no seu computador. A nossa planilha tem como característica essa automação para dar entradas e saídas de maneira automatizada. Para dar entrada, basta clicar aqui no botão mais e para diminuir também basta clicar no botão menos. Também temos alguns gráficos bem interessantes que representam o controle do estoque atual e também esse outro gráfico representa a movimentação do estoque anual, cada mês. Uma informação bem importante que tem aqui também nesse ponto de entrada é o estoque atual do produto escolhido e também o estoque novo que ele vai ficar conforme a quantidade de itens que a gente coloca aqui na entrada. Então, basta clicar em mais e a planilha vai fazer todo o controle desse produto. Outra informação interessante é que a gente pode alterar, como exemplo, a data de entrada. E eu vou também simular aqui outra saída qualquer. E eu vou clicar no botão mais. Ele deu a saída aqui no nosso estoque. E ele fez a movimentação agora na parte de agosto. Aliás, a parte de janeiro. E hoje eu vou mostrar para vocês a nossa planilha de controle de estoque, uma planilha bem simples de ser utilizada, e ela também é uma planilha que tem uma certa programação, mas também é bem fácil de fazer. E hoje eu vou estar mostrando como você vai poder fazer aí no seu computador. Bom, essa planilha aqui ela tem algumas características, que é fazer a inserção de cada entrada ou saída de maneira automatizada, certo? E aqui a gente pode estar fazendo uma simulação rápida, como por exemplo, eu vou dar uma saída aqui de 50 coxinhas, certo? Aqui eu estou falando que a gente está no mês de janeiro, então aqui mostra o estoque atual, a coxinha, a saída, a quantidade que eu vou ter de saída e o estoque e o novo estoque que vai ficar, certo? Então, automaticamente, aqui também a gente tem dois gráficos. Esse aqui é o do mês, por cada mês, né, movimentação total. E aqui é o nosso valor atual do estoque, conforme todas as entradas que já teve aqui no histórico que eu fiz para fazer essa aula, né? Então, eu vou dar essa entrada aqui, a gente vai avaliar as mudanças aqui, né? Então, a coxinha aqui diminuiu, foi para 70, certo? E aqui eu tive uma movimentação aqui da saída um pouco maior do que os outros meses, né? Eu vou fazer outro exemplo aqui como um mês aleatório, eu vou botar mais 90 aqui, certo? E eu vou botar uma saída, aliás, eu vou botar uma entrada agora. Eu vou botar uma entrada aqui de 100. O tipo eu vou botar aqui salsicha para a gente avaliar. Então a gente observa que a gente está com estoque de 120 de salsicha, que está representado aqui graficamente. Aqui a gente vai dar entrada de 100 e a gente vai para 120 no mês 3, né? Então aqui vai ser o mês 3, logo esse gráfico aqui vai subir também. Então ele deu certo, aqui passou para 1000, né, salsicha. Aqui também aumentou conforme a nossa entrada. E agora a gente tem 220 salsicha aqui. Bom, então em resumo seria isso. Eu vou estar mostrando para você o passo a passo de como fazer essa planilha do absoluto zero. É uma planilha bem rápida de ser feita, tem uma certa programação aqui, mas também é bem tranquilo de ser feito. E se você gostou desse projeto aqui, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você tiver interesse. E sem mais delongas, vamos começar do zero. E agora nessa planilha nova, o que você vai escrever? Vai escrever o mês, a data, estoque atual, o tipo, a ação, quantidade e o novo estoque.
Aqui para fazer o controle do estoque vai colocar categoria, quantidade e para fazer o controle anual, mês, entrada e a saída. Bom, então o primeiro passo aqui, a gente vai colocar a fórmula igual a hoje. Ele vai puxar a data atual e aqui a gente quer puxar o mês atual conforme a gente for dando entrada, né? Então eu vou botar aqui outra fórmula igual a mês. Você puxa a data atual. O que significa isso? Todo dia que você abrir a planilha, essa data aqui ela vai se atualizar, consequentemente o mês vai se atualizar de forma automatizada aqui, certo? O estoque atual vai ser uma fórmula, eu vou botar aqui fórmula, depois a gente vai fazer essa fórmula. O tipo de produto que a gente deseja inserir aqui, eu vou botar as mesmas informações que eu tinha lá na outra planilha. Aqui você pode estar fazendo conforme a sua necessidade, conforme o produto que você quer fazer o seu controle, certo? O tipo aqui, o que a gente faz para sempre puxar a informação certa? A gente vai fazer uma lista, então é bem simples de fazer a lista. A gente vem aqui em dados, validação, validar dados, vamos escolher a lista e eu vou selecionar essa coluna aqui, sempre com uma margem, porque você pode estar querendo colocar novos itens aqui, né? E daí não precisa estar editando. Então a gente já dá OK. Aqui eu já vou testar, vou deixar a categoria. A ação também a gente vai botar uma lista aqui, dados. Aqui a gente validar dados, qualquer tipo de dados, lista, né? Aqui eu vou botar escolher, vou botar entrada e vou botar saída. Então aqui a gente pode testar e já tem as três opções aqui. A quantidade é sempre manual. Eu só vou botar aqui para a gente entender que a gente já passou por aqui. Manual. E aqui eu vou botar escolher. E aqui também vai ser uma fórmula que a gente vai fazer. Depois, quando a gente tiver mais informações. Bom, aqui eu já posso mesclar essa célula. Eu vou escrever entrada. E aqui também eu posso mesclar essa célula. Eu também posso copiar aqui e colar, já vai dar certo também. Aqui eu vou botar entradas. Então aqui a gente já tem basicamente a nossa estrutura. Eu vou pintar aqui para deixar destacado conforme a nossa necessidade, certo? Só vou dar uma ajustadinha aqui nesse termo, deixar um pouquinho maior para ficar em destaque. Aqui a gente vai começar a pintar para deixar ela de maneira organizada. Que eu vou fazer rápido, sem muito detalhes, vamos dizer. Aqui é fórmula também. Então esses dois aqui, esses três aqui vão ser fórmulas. Então a gente vai deixar numa cor diferente. Esse aqui a gente vai escolher de forma manual e aqui vai ser fórmula também, certo? Então a gente vai deixar nessa mesma cor. Aqui eu posso botar uma cor mais neutra, indicando que é uma entrada. Então aqui eu vou botar essa cor aqui mesmo. E aqui eu vou pintar esses dois pontos. Bom, então aqui a gente já pintou. E agora é muito importante esse próximo passo aqui. Você vai fazer isso, certo? Vai colocar esse tracinho aqui, copia e cola esse tracinho aqui também. Isso aqui é muito importante para não dar nenhum erro na fórmula, tá? Aqui eu também vou pintar com uma cor mais neutra, certo? Eu vou botar esse tom aqui de verde, esse.
e aqui na outra também um tom de verde. Esse. Eu acabei clicando aqui no vermelho, vou botar tudo preto. Eu coloco, eu faço o preenchimento aqui da grade. E agora é muito importante você clicar aqui nesse ponto do quadradinho, nesse quadradinho aqui. Então, quando ele selecionar, ele vai mudar o X, o maisinho aqui. Eu posso clicar e segurar e arrastar para baixo. Aqui é a quantidade de termos que vai ficar disponível para você colocar. Eu sugiro que você coloque aqui 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, conforme a sua necessidade. Eu estou botando bastante aqui para a gente não ter nenhum problema de limitação, né? Bom, então aqui a gente já tem a estrutura primária, né, da planilha, certo? Eu só vou deixar aqui em destaque para ficar mais organizado. E aqui são os termos que a gente vai digitar para fazer a inserção em si, né? Então, o único ponto que a gente vai escolher aqui e aqui vai ser de forma automatizada. Eu vou só dar um espaço. Aqui a gente vai colocar os botões. Então, eu vou mesclar essa célula e vou pintar com uma cor preta, pode ser preta. Copio e coloco embaixo. Então, aqui a gente vai inserir o nosso botão de mais e aqui o botão de menos. Eu vou inserir aqui, eu clico aqui e aqui vai ter o botãozinho de mais. Eu escolho o tamanho que eu quero. Eu vou botar um pouquinho mais grande, um pouquinho maior, aqui. E eu também vou inserir o botão de menos para a gente fazer a nossa automação. Eu vou pintar de outra cor aqui. Pode ser essa cor. Eu venho no pincel e pinto de baixo também. Então, aqui a gente já tem os nossos dois botões de acionamento. Bom, agora a gente vai começar a parte de programação em si, né? Que é fazer esses botões funcionar. Então, já vamos iniciar o nosso processo aqui, certo? Então, primeiramente, eu vou inserir informações aleatórias. Aqui é o tipo, aqui é a categoria, né? Apenas para a gente entender o processo, né? Depois a gente vai reorganizar isso aqui, zerar para fazer o teste em si. Vamos escolher aqui o tipo, eu vou botar como entrada, certo? É interessante que você não erre essa parte aqui, né? Não escrever errado para não dar nenhum problema. Aqui a quantidade eu vou botar uma entrada de 100 para a gente ter um valor redondo como base, né? Aqui seria a quantidade atual, que hoje é 0, né? Como eu estou dando a entrada, aqui vai ser 0. E aqui é o dia e o ano. Eu já posso colar aqui. Vou colar especial. Clico nessa coluna, venho aqui e coloco data. Opa, coloco data. Então aqui a gente já tem basicamente uma estrutura, né? Aqui como eu simulei dar uma entrada de 100, então aqui o estoque atual também vai ficar 100. Eu posso copiar aqui. Isso aqui eu estou fazendo porque eu já fiz, eu já sei como é que é, né? Então você pode seguir esse raciocínio aqui que também vai estar fazendo certo. Bom, então aqui a gente já tem a nossa primeira estrutura, certo? Então, agora eu vou começar a fazer essas fórmulas aqui para a gente deixar de maneira automatizada, que são basicamente duas fórmulas, certo? Essa daqui, lembrando, vai ser inserido de maneira manual. Eu vou ter essa fórmula e essa fórmula aqui para estar explicando para vocês. E para a gente estar fazendo essas fórmulas aqui, eu vou simular que a gente já fez algumas entradas aqui, certo? Então, só para vocês entenderem, eu vou botar aqui saída. Por que eu estou fazendo isso? Para
para a gente conseguir simular de forma bem organizada, eu vou botar tudo números iguais, tá? Então, aqui o estoque ficaria 100. Aqui. Então, o que eu estou simulando? Estou simulando como se eu já tivesse dado essas entradas aqui, né? Então, eu tinha 0 de estoque, eu dei a entrada de 100. Aqui ficou 100, eu dei uma saída de 90, certo? Aqui para todos, né? E o meu estoque ficou 10. Então, aqui de forma rapidinha, a gente consegue entender que esse é o processo, né? Para mim fazer essas fórmulas funcionarem, eu tenho que fazer as contas matemáticas aqui, né? Então, eu vou estar explicando agora como é que eu vou fazer isso de maneira bem simples. Isso aqui também eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem. Então, você preste bem atenção. Eu vou tentar fazer o mais pausadamente possível para você entender e com certeza você vai conseguir fazer aí também. E a fórmula que eu vou estar utilizando é uma consideração de soma, né? É soma 6, com algumas considerações, né? Então, de maneira rápida aqui, sem a gente perder muito tempo, vamos selecionar o ponto que a gente quer somar, ou seja, o intervalo da soma, e a gente vai fazer 2 critérios de avaliação para fazer essa soma, né? O que ele vai fazer? Ele vai perguntar se é saída e o tipo de produto, né? Basicamente isso. Então, eu vou vir aqui e seleciono essa outra coluna, aperto ponto e vírgula e seleciono o critério que eu quero pesquisar, né? Então, onde é coxinha, ele vai pesquisar. E o outro critério que eu também quero pesquisar, se é saída ou entrada. Então, onde é coxinha, saída, ele vai somar. Então, aqui, ó, coxinha é entrada, então ele não vai somar. E aqui eu vou botar só saída, certo? E aqui a gente chegou no resultado de 90. Então, aqui eu tenho a saída, e agora eu vou pegar essa mesma fórmula, tá? Ctrl C, e venho aqui, Ctrl V. E a única coisa que eu vou mudar aqui é para entrada. Entrada, certo? Então, vamos ver se funcionou. Funcionou, né? Eu tive 100 de entrada aqui na coxinha e aqui 100 na saída na coxinha, certo? Logo, o meu resultado aqui tem que ser 10, né? O resultado que eu tenho de estoque tem que ser 10, porque essa parte aqui é o estoque atual, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula, certo? Ctrl C. E vou fazer uma equação matemática aqui. Essa fórmula que eu tenho da entrada menos a fórmula que eu tenho da saída. Logo, eu tenho o resultado final, aqui eu posso deletar. Bom, como a gente quer fazer até lá no final, eu tenho que fazer essas caixinhas aqui, né, irem até lá no final para fazer a equação. E como eu quero fazer essa conta aqui no intervalo bem grande, eu venho aqui, aperto o botão Ctrl, né, e vou botar o número 2732, 2733 ali na fórmula para aumentar a quantidade de coluna, né? Eu vou botar aqui 3.000 para deixar mais fácil o preenchimento. Eu vou botar aqui 3.000. Aqui também. Bom, então eu posso dar Enter e ele já vai estar pegando até lá no final da planilha, né? Até lá no final da linha 3.000 aqui, para justamente não faltar espaço, né? Bom, e o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar para baixo isso. A única coisa é que vai dar erro aqui. Se
se eu colocar para baixo, as células aqui elas vão correr também, dando esse erro aqui que não pode acontecer, né? Então, o que que a gente quer aqui? A gente quer deixar a célula amarrada. A gente vem aqui e é bem simples, é só apertar F4 e botar esse cifrão aqui em todas as fórmulas que a gente deseja deixar amarrado. Algumas não tem necessidade de deixar amarrado, tá? Eu vou explicar qual que é. Por que que não tem necessidade de deixar algumas amarradas, tá? Vamos amarrar aqui. A única célula que não precisou deixar amarrado é essa daqui, né? Que seria, deixa eu ver, o K6, né? Ó, o K6 aqui e aqui também K6 não precisa porque a gente quer justamente que ela se desloque junto quando eu arrastar aqui as fórmulas, né? Então eu arrastei, a única que se movimentou foi essa justamente porque não estava amarrada. Então ela está certo, né? Agora vamos trabalhar essa fórmula aqui, tá? O estoque atual. O estoque atual a gente vai utilizar uma fórmula bem tranquila aqui de ser utilizada. Um PROC-V, procura na vertical. Qual que é o valor que a gente quer procurar, né? É o tipo de produto que a gente vai estar procurando aqui, certo? Então, quando a gente informar o tipo de produto, o que que essa fórmula faz? Ela vai procurar esse termo dentro de uma matriz, certo? Que é essa matriz aqui. O número vai ser o índice 2, porque eu vou procurar aqui, mas o que eu quero imprimir de resposta é o índice 2, né? Que é a segunda coluna. E aqui a gente coloca 0 para fechar a fórmula, certo? Então, observe que quando eu seleciono categoria, aqui está aparecendo quantidade, né? Porque ele está puxando essa informação aqui. E quando eu colocar coxinha, ele vai aparecer a quantidade atual que tem aqui de coxinha e assim para qualquer outro produto, né? Agora, o próximo passo é fazer essa fórmula aqui do novo estoque, né? Então, quando a gente fizer um preenchimento, ele vai calcular o novo estoque. Eu vou botar, por exemplo, aqui, eu vou botar uma entrada, aliás, vou botar uma saída, certo? Eu vou botar a quantidade de 5 de coxinha, né? Então, o que que vai aparecer? Ele vai ter que calcular 10 menos 5 igual a 5, né? Para isso, eu vou fazer algumas fórmulas aqui para a gente não ter nenhum erro, né? Os tipos de automação que a gente tem aqui, os tipos de valores que a gente tem aqui, eles vão poder mudar, então a gente vai fazer algumas fórmulas para não dar erro. Mas, por enquanto, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu tiver uma saída, certo? Eu tenho que pegar esse valor menos esse valor aqui, que é a quantidade que eu estou entrando para me ter um novo estoque, certo? Então, quando for saída, né? E quando for entrada, certo? Quando for entrada, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer essa fórmula aqui ser diferente, né? Então, vamos fazer essas duas primeiras condições, tá? Então, aqui eu vou botar se essa célula aqui for igual à saída, o que vai me dar de valor aqui, né? Vai ser esse cálculo que vai ser essa daqui menos a quantidade que eu estou botando justamente para fazer o valor ali, calcular e diminuir o valor, né? Porque é saída no caso. Então, o outro ponto vai ser fórmula, e você já vai entender por que vai ser fórmula, tá? Beleza? Então, vamos fazer a primeira condição aqui para a gente fazer esse cálculo funcionar. Então, quando for saída, eu calculo isso aqui, certo? Por outro lado, eu vou fazer outra fórmula. Se aqui for, se F4 for igual à entrada,
o meu resultado vai ser igual a essa fórmula, mais o que eu estou botando ali para fazer uma soma, certo? E aqui eu coloco fórmula. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Vamos agora, deixa eu ver aqui, quando eu tiver selecionado esse item aqui, né? Então, eu vou ter outra fórmula aqui. Eu vou botar se esse cara aqui for igual à quantidade, certo? O meu resultado aqui, eu vou colocar aguardando, certo? Então, as condições que eu vou ter, basicamente, é entrada ou saída, certo? Eu tenho uma entrada ou eu tenho uma saída, certo? E aqui também eu vou poder escolher a categoria que vai mudar aqui, certo? Deixa eu só verificar aqui. Ah, eu esqueci de botar o argumento aqui. É fórmula. Aqui. Opa. Agora foi, né? Então, quando aqui, quando essa fórmula aqui eu tiver escolher, eu vou ter as fórmulas, que eu também, por último, aqui eu posso botar aguardando. Vamos ver se vai funcionar. Certo. Vou deixar assim. Então, beleza. Eu vou pegar agora essa fórmula aqui, Ctrl C, vou botar dentro dessa fórmula aqui. Ctrl V. E essa fórmula aqui eu vou botar dentro dessa outra fórmula aqui. Então, observe que de maneira fácil, né, eu já fiz o meu controle de estoque, certo? O meu novo estoque, no caso. Eu venho aqui, colo, e agora ela está aguardando, porque eu não escolhi a ação, né? Então, quando eu escolher a ação, vamos lá, eu tenho... vamos fazer algumas condições aqui, né? Primeiro, eu vou deixar em categoria. Quando aqui tiver em categoria, eu não tenho nenhum tipo escolhido, logo eu vou estar aguardando, certo? Quando eu colocar algum tipo de produto, ele vai somar, certo? Com esse aqui, porque eu estou dando a entrada vai ser igual a 15. E quando for saída, ele vai pegar o estoque atual menos o que eu tenho, vai me dar um novo estoque. Então, é basicamente isso, tá? Agora, a gente vai partir para a parte de automação. Vamos lá, então. Eu vou escrever a primeira macro. Eu vou vir aqui. Eu vou botar macro 1. Se tiver alguma, eu vou reescrever. Ó, vou reescrever em cima da macro que eu já gravei, né? Esse processo aqui é um processo bem simples. É basicamente, a gente vai reescrever o que tem isso aqui, uma linha abaixo, certo? Eu seleciono tudo, Ctrl C. Venho aqui uma linha abaixo e colo. Vou vir aqui, clico colar especial. Ou seja, eu estou reescrevendo o que eu tinha atualmente aqui. Eu posso deletar essa linha. Por quê? Porque o que eu vou colar é essa linha aqui embaixo. Venho e colo, certo? Agora, como eu colei, eu posso vir aqui, selecionar a categoria. Note que isso é uma macro, né? Vou clicar em escolher e aqui eu vou botar 0 apenas para ele sempre deixar zeradinho quando eu clico em mais para escolher um novo produto. Seleciono esse último ponto aqui que eu quero que a macro acabe aqui e venho aqui
e para a macro, certo? Então, observe que a nossa primeira entrada foi de uma coxinha, certo? E já baixou a quantidade de coxinha aqui que tinha no nosso estoque atual, tá? Agora, eu vou criar outra macro para diminuir, certo? Eu vou botar macro 2. Já existe, eu vou criar macro 2. Gravar macro 2 aqui. Já existe, eu reescrevo. O que seria a macro 2? É basicamente, eu vou voltar às informações que eu tinha feito da última inserção, né? Eu venho aqui, copio essa informação, colo especial, certo? Deleto essa parte aqui, ok? Agora, eu seleciono tudo que eu tinha inserido, Ctrl C, e colo uma linha acima. Eu reescrevo, né, no formato de texto. Então, reescrevi. Certo? Agora, eu venho aqui, seleciono esse ponto e fecho a minha macro. Então, é para o nosso sistema já estar funcionando certinho, tá? Agora, eu vou vir aqui. Antes de fazer o teste ali, eu vou pintar aqui rapidinho as nossas linhas aqui, certo? Só para deixar mais harmônico, né? Aqui. E por último, essa daqui também. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou também botar uma grade aqui para não deixar voando, né? E eu vou inserir a primeira tabela aqui, né? O primeiro gráfico, aliás. Pode ser esse gráfico aqui. Eu vou pegar esse aqui mesmo, o primeiro que eu vi, certo? Vou aumentar o máximo que dá. E eu vou deixar aqui no cantinho. Eu posso deixar aqui mesmo, tá? Bom, então, agora a gente já tem o nosso gráfico, a gente já tem a nossa automação também. Então, vamos lá, vamos clicar. Aqui agora a gente vai inserir a macro. Eu vou colocar macro 1. E aqui eu vou botar a macro 2 e a gente vai testar, ver se deu tudo certo o nosso processo aqui de automação. E agora eu vou botar esse aqui primeiro. Ó, observe que eu dei entrada, ele puxou a data, ele puxou a quantidade do estoque atual, certo? Ele puxou também qual foi a ação, ele puxou a quantidade e ele puxou a quantidade de estoque que ficou, né? Quantidade de estoque atual. Eu vou botar apenas um aqui, tá? Outra saída e vou adicionar. Então, ele deu outra saída, agora ficou 4 aqui no estoque, certo? Agora, eu vou fazer outro teste, né? Eu vou dar uma entrada de uma unidade. Agora, ele vai ficar com o estoque em 5. Olha só, funcionando certinho, né? Deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa para apresentar. Agora, a gente tem mais um gráfico para fazer, né? Então, basicamente, eu vou fazer esse gráfico num próximo vídeo. Esse vídeo aqui já ficou bem grande, né? E eu vou mostrar ali como fazer o gráfico do ano também. Então, se você está gostando, se você gostou desse projeto aqui, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a crescer, porque o intuito de estar fazendo isso aqui é para ajudar vocês que estão assistindo essa aula aqui, né? Com certeza, eu acredito que está ajudando e a gente já se vê no próximo vídeo, provavelmente aqui em cima, no lado superior direito, você vai encontrar o próximo vídeo, tá? E clica aqui e já acompanhe o próximo vídeo aqui da série. Então, em resumo é isso, espero que você tenha gostado e a gente já se vê no próximo vídeo. Valeu!